placa está ali. Bom, eu queria poder saber falar alemão para cumprimentar vocês e falar um pouquinho, né? Mas dizem que a vida é curta para aprender alemão, né? Bom dia para todos, né? Bom dia. Eu, mineiro, estou me sentindo aqui um peixe fora d'água, né? Cheio de alemães, italianos, eu mineiro. Tem mais ninguém mineiro nessa igreja, aposto, né? Tem outro mineiro aqui? Ah, você é mineiro? Muzambinho. Rapaz, só nós dois, hein? Só nós dois aqui. Ó. Oi? De Goiânia. Vizinha lá. Mas olha, muito obrigado a Milton e a todos aí pelo convite para estar com vocês. Muito bom, pastor Luiz Diego, participar dessa festa aqui. Eu estive na casa do Hamilton e ele me mostrou várias fotos, né? Ele é um apaixonado pela história da igreja. E eu fiquei muito feliz pelo convite de estar com vocês nesse sábado. E eu gosto muito de eventos assim, porque eu acredito que o que nos mantém de pé em nossa fé é essa certeza de quem nós somos, nossas origens, por que estamos aqui, para onde nós iremos. Um povo sem história é um povo sem identidade. E nada mais tem acabado com o ser humano do que a falta de identidade. Hoje se usa uma expressão muito comum, né? A vida líquida. É uma vida que se perde no meio de tudo. Nós precisamos manter acesa essa chama, a identidade. E que bom poder encontrar todos vocês aqui. Muitos, né, descendentes desses pioneiros, cujas famílias estão aqui, representadas nesse quadro. Eu não vou saber, Hamilton, falar esses nomes em alemão aqui. Vou tentar, posso? Já viu um mineiro tentar falar alemão? Vocês me corrijam, viu? É Berg ou é Barg? Berg, bota A, mas é E, né? Berg. Berg, Berger, Boel, Bel. Beu, aula de alemão. Branger, Deutscher, Felau, Gridner. Quem é Gridner aqui? Eu estudei com o Gilson Gridner, é o que de vocês? Pastor Gilson, até sábado que vem? Ah, do Zildomar. O Gilson Gridner foi meu colega de mestrado. Gridner. Kuntze, eu estive na casa de uns amigos, Kuntze, o João, né? O João Kuntze, primo. Neto, Olm também estava lá em Gaspar Alto, né? A família Olm também estava lá. Denise é descendente dos Olm lá, né? Quint, é isso? Quint. Esse aqui, meu amigo. Reichba. Rashba. Outro aqui que precisa de ajuda. Schulemper. Acertei? Schulemper. Quem é Schulemper aqui? Schulemper. Aí é outro aqui. Waldsburger. Quem é Waldsburger aqui? Waldsburger. Que nome bonito, né? Olha aí. Isso é bom para senha de computador, né? Ninguém acha. Verlich. O senhor é Verlich. É agora, hein? Como? Wirtzler. Falei bem? Wirtzler. Yeah. Dom de línguas, né? Tem que ter. Mas eu amo a Alemanha, viu? Já estive na região da Bavária, já visitei Neuschwanstein, já visitei Wittenberg, visitei Wartburg, Castelo de Wartburg, visitei também
uma boa parte da Alemanha. Você fala alemão, mas eu gosto de lá. Lindo país. E que bom saber que foram esses alemães que trouxeram para cá a mensagem, né? E hoje nós somos esse lindo Brasil de adventistas. Falaram aqui que alguém aqui... A igreja começou aqui em 1900. Por 15 anos ainda tinha viva a profetisa. A igreja começou e Ellen G. White estava lá, na Califórnia, né? Que coisa. Irmãos, nossa história. E sabe qual é o perigo que nós corremos hoje? Eu vi aqui muitas crianças, né? É não contarmos para essas crianças a nossa história. É morrermos e levarmos a história conosco. Esse é o grande risco. É por isso que lá em Deuteronômio Deus já havia orientado a Moisés, né? Conta para as crianças. Fala para teus filhos. Assentado, levantando, andando pelo caminho. Conta para os teus filhos. Os nossos filhos devem crescer ouvindo nossa história. Porque a nossa história é linda. Não apenas para mantermos um saudosismo, mas para termos o mesmo espírito que eles tinham e concluirmos a obra que nos foi confiada. Para gastarmos e sermos gastos naquilo que realmente importa, que é nos preparar e ajudar outros a se prepararem para a volta do Senhor. 1900, então, foi a primeira igreja na casa do pioneiro, né? Johann Deutscher. Depois lá mesmo a igreja foi feita. Vizinha da casa dele? Vizinha da casa dele. 1936 foi feita a primeira igreja. Aqui nesse local. Que depois em 48 deu lugar a esta igreja que foi reformada em 96. Então nós estamos pisando em solo histórico, né? E terreno sagrado, né? Porque aqui acontece nossa história. Ontem à noite nós postamos nos canais da Associação Catarinense Adventistas AC, também no meu canal, e no canal da União Sul Brasileira, Adventistas Sul, o segundo capítulo de uma série, de um documentário que nós gravamos, e ontem foi sobre Guilherme Miller. Alguém que assistiu ontem? Não, depois você olha no canal da associação, ou no meu canal, e lá está o segundo episódio, Guilherme Miller. São documentários de 8 a 10 minutos. Serão 30 documentários. A cada sexta-feira vamos lançar um. Ontem lançamos o segundo. 8 a 10 minutos. Estivemos nos Estados Unidos no ano passado para gravar esse documentário. Fomos aos principais locais do surgimento do adventismo nos Estados Unidos. E o material vai se chamar tem a intenção de contar a história de Battle Creek a Gaspar Alto. Como tudo começou lá e como tudo começou no Brasil. E vamos contar um pouquinho da chegada do adventismo ao Brasil, aqui no nosso querido estado de Santa Catarina. Então serão 30 episódios. Ontem lançamos o segundo. Depois você confere. E conhecer a nossa história é maravilhoso, né? Porque a gente percebe como Deus dirigiu cada detalhe. Eu queria, nos minutos que nós temos, nós vamos até que horas? Eu tenho meia hora? É isso? Eu tenho 40 minutos? 45? Obrigado. 50? 55? Hein, pastor Flor? Não é assim quando dá o microfone para o pastor, né? Desde a primeira vez, né, pastor? Não solta, né? Não, eu vou até 11h30, que já está bom, que eu também quero almoçar com vocês. Mas eu queria então, nesses 45 minutos que nós temos, meditar com vocês num texto que para nós é fundamental. Apocalipse capítulo 10. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 10, nós iremos meditar nesse texto. Antes, porém, quero orar mais uma vez com vocês. Fecha teus olhos, ora comigo. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta manhã de sábado,
em tão boas circunstâncias. Obrigado porque o Teu Espírito está em nosso meio. Obrigado pela linda história que o Senhor tem construído nesse mundo, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Obrigado pelo fervor dos nossos queridos irmãos em manter acesa a chama da verdade. Obrigado por essa história linda que está sendo construída. E que a tocha da verdade que chegou em nossas mãos possa ser transmitida a gerações vindouras e que em breve nós estejamos no lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Guarda, vê se muito falta, cantamos há pouco, né? Guarda, vê se muito falta para vir o alvorecer. Ainda vai a noite alta, logo vem o entardecer. Cadê a irmã Corentina? Obrigado pela sua linda poesia, viu? A senhora já publicou ela? A senhora já publicou esse poema? Não? Deixa eu publicar. Eu ponho o nome da senhora, viu? Eu almocei com ela outro dia. Com o esposo dela, com a filha. Uma família muito querida. E ela, no meu aniversário, ela liga. No seu também, né? Ela tem esse costume, né? E ela liga para muita gente no aniversário, para dar os parabéns. Obrigado, irmão Correntina, pelo carinho da senhora e pela presença. Apocalipse capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo, forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Amigos, quem é esse anjo? É Jesus. Jesus é chamado de anjo na Bíblia também. Anjo do Senhor no Antigo Testamento. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. É o Cristo pré-encarnado. Agora, esse anjo que é forte, que desce do céu, envolto em nuvens. Lembra que Jesus sempre é descrito na Bíblia estando envolto em nuvens? Apocalipse 1,7, né? Eis que vem com as nuvens. Então, Cristo é aquele que sempre está envolto em nuvens. E aqui é dito que ele tem um arco-íris por cima da sua cabeça. Em Apocalipse 4, o arco-íris está no trono de Deus. Circunda o trono de Deus. É um símbolo da sua aliança com a humanidade. Então esse anjo forte que desce do céu é o próprio Senhor Jesus. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto. E ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ele tem na mão um livrinho aberto. Que livro é esse que Jesus segura? É o livro de Daniel. Por que o de Daniel? Não pode ser o do Apocalipse porque ele está sendo escrito. É o de Daniel porque agora ele está aberto e ele não estava aberto. Isso nos remete ao tempo do fim. Porque foi dito para Daniel, o anjo Gabriel disse para ele: Daniel, encerra o livro e sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim ele será aberto. Então, ele está aberto agora na mão de Cristo, é porque o tempo do fim chegou. Por isso ele está aberto. Então Jesus, com o livrinho de Daniel aberto agora, é uma cena que nos remete ao tempo do fim, ele põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Por que Jesus põe o pé no mar e na terra? Porque esta posição denota sua autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra e sobre o mar. Ele governa o nosso planeta. Esta é a posição de autoridade dele. Daí você entende porque lá no capítulo 3 surgem duas bestas. E de onde elas vêm? Uma do mar e outra da terra. Porque elas estão questionando a autoridade de Cristo. No capítulo 10, ele tem o pé sobre o mar e o pé sobre a terra. É a sua autoridade para governar. No capítulo 13, essas duas bestas são antagônicas a ele, são contra ele e querem tirar dele o direito de governar. Então ele, com o livrinho aberto,
o livro de Daniel, ele está falando da chegada do tempo do fim. Quando é que chega o tempo do fim? Há duas profecias na Bíblia que apontam para a chegada do tempo do fim. Aliás, são as duas profecias mais longas da Bíblia. 1260 anos de supremacia papal e 2300 anos para que o santuário fosse purificado. A supremacia papal terminou em 1798 e a profecia das 2300 tardes e manhãs terminou em 1844. Então, 1798 e 1844 são as duas datas que apontam a chegada do tempo do fim. É desse tempo que o capítulo 10 está falando, porque o livro de Daniel está aberto. Então, quando Cristo abre o livro de Daniel, um anjo diz para João, lá na ilha de Patmos, vai lá e toma o livrinho da mão do anjo. João foi até Cristo e disse, me dá o livrinho. Ele disse, toma-o. E faz o que com ele? Devora-o, come. Na tua boca ele vai ser o quê? Doce como mel, mas quando chegar no estômago, amargo. Olha para os versos 8 a 11, 8 a 10, né? Para começar. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9, fui, pois, ao anjo, dizendo que me deste o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e o devorei. Na minha boca era o quê? Doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. João escreveu essas palavras no final do primeiro século. João não entendeu nada do que ele escreveu. Muitas coisas que os profetas escreveram, eles não faziam ideia do que eles estavam escrevendo. João não entendeu nada do que ele escreveu. Mas o tempo passou, 18 séculos se passaram. E nós chegamos então ao momento em que o livrinho deveria ser aberto. 1844. O livrinho deveria ser aberto. Por que a nossa história é importante e nós temos que sempre voltar ao seu início? Lembra de uma coisa. Cristo disse certa vez, ele disse para Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada sobre quem? Sobre Pedro ou sobre Cristo? Cristo. Em grego está muito claro isso. Em grego Jesus diz assim, tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus fundou a igreja sobre ele mesmo. Depois Paulo vai dizer que ele é o fundamento. Ele é a rocha de esquina que foi rejeitada, a pedra angular. Então a igreja foi organizada sobre Cristo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta muito séria para você. A igreja que Jesus fundou lá no seu ministério, historicamente, onde ela está? Onde está a linhagem histórica da igreja que Jesus fundou? Talvez você se surpreenda, mas é a igreja católica romana. A igreja que Jesus fundou, historicamente, é a igreja católica romana. A linha histórica da igreja cristã, ela vai desembocar na igreja romana, porque a igreja cristã tornou-se romana. E quando a gente estuda os selos do Apocalipse, especialmente os 4 primeiros, aqueles cavalos, ali um deles é o cavalo preto, e nós entendemos de que houve um momento na história que a igreja que Jesus fundou,
ela perdeu a verdade. Ela apostatou-se da verdade. E o que faz Deus? Tira os seus fiéis de dentro desta igreja apostatada e leva para onde? Para o deserto. Estamos agora em Apocalipse 12. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aonde Deus a sustentou por quantos anos? 1260. Então os fiéis de Deus foram para o deserto. E a igreja institucionalizou. Então, historicamente, a igreja que Jesus fundou, na sua linha histórica, é o catolicismo, que abandonou a verdade. E Deus leva esta igreja para o deserto. Agora, a igreja romana vai combater a igreja do deserto. E quem são os membros da igreja do deserto? Os valdenses, os albigenses, os huguenotes. Depois veio Lutero, Zwinglio, Tyndale, Knox, Calvino. Estes são os membros da igreja do deserto. Agora chegaria um momento em que esta igreja no deserto, ela deveria reaparecer no cenário mundial novamente. Ela deveria sair do deserto. Deus levantaria esta igreja novamente, que nós chamamos de remanescente, aquela que permanece. E esta igreja, quando voltasse ao cenário mundial, de acordo com Apocalipse 12 mesmo, ela teria duas características. Essa igreja odiada, perseguida pelo dragão, que usou a igreja romana para os seus propósitos, ela guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus. Os mandamentos de Deus são 10, e o que é o testemunho de Jesus? O espírito da profecia. Haveria um profeta moderno nessa igreja. Então entenda, esta igreja que por 12 séculos ficou no deserto, ela tem que reaparecer. E quando ela reaparecer, ela vai restaurar as verdades perdidas pela igreja romana. Então Deus, para levantar essa igreja, ele precisava esperar terminar os 1260, enquanto ela estava no deserto. Terminou quando? Com a prisão do Papa Pio VI, em 1798. Agora a igreja poderia sair do deserto. E Deus, para começar a tirar essa igreja do deserto, ele chamou um homem, Guilherme Miller. Ano passado eu visitei novamente a fazenda de Miller, lá em Lowhampton, estado de Nova York. Você, quando vai à fazenda dele, os móveis são os mesmos. A cama que ele morreu é a mesma. A escrivaninha onde ele estudava é a mesma. A cadeira que ele se assentava é a mesma. E sentado ali, numa velha escrivaninha, Miller gastou 8 anos da sua vida para entender um verso da Bíblia. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 8 anos estudando a Bíblia. Depois de 8 anos estudando, ele chegou à seguinte conclusão: a purificação do santuário é a purificação da terra, porque a terra é o santuário. Achava ele, bem como os teólogos dos seus dias. Então Jesus volta no final dos 2.300 anos. E Miller começou a fazer os cálculos. E ele chegou à seguinte conclusão: Jesus voltará por volta do ano 1843. Entre março e abril de 43 a março e abril de 44. É por aí que ele volta. Como o tempo foi passando, eles foram apertando Miller. Miller, a data é mais exata, você sabe? Ele, não, eu não sei. É o dia da expiação. É por volta de 43 ou 44. Então, quando chegou março e abril de 43, eles esperavam Jesus voltar. E ele não voltou. Houve um primeiro desapontamento. Os cristãos não entenderam o que estava acontecendo.
Mas eles não tinham a data tão certa. Era entre março ou abril de 43 e março e abril de 44, porque era o ano judaico, o ano 2300 da profecia. Aí no ano passado eu fui visitar uma cidadezinha nos Estados Unidos que eu não conhecia ainda, chamada Exeter. E foi lá nessa cidade de Exeter que aconteceu um acampal dos mileritas. Isso foi no mês de agosto de 44. Então já havia se passado um ano que na visão de Miller seria o ano do fim do mundo. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas nessa campal, quando esses mileritas se reuniram, apareceu por ali um homem chamado Samuel Snow. E Samuel Snow disse: eu tenho uma novidade para apresentar para vocês. E qual é a novidade, irmão Snow? Nós não estávamos esperando Jesus voltar no dia da expiação, que é a purificação do santuário? Pois a purificação do santuário, o dia da expiação, era uma festa celebrada em Israel no outono, e não na primavera. Porque o povo judeu celebra 7 festas, 4 na primavera e 3 no outono. Na primavera eles celebram a Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. No outono eles celebram trombetas, expiação e tabernáculos. Se Jesus volta por ocasião do dia da expiação, ele não volta na primavera, ele volta no outono. Então não é correto esperar que ele voltasse em março e abril. É correto esperar que ele volte em outubro. E eu fiz os cálculos. O dia da expiação em Israel era o 10º dia do 7º mês. O 10º dia do 7º mês no nosso ano vai cair na terça-feira, 22 de outubro. É aí que Jesus volta. Isso era agosto. Iria passar setembro e o mundo acabaria em outubro. Eles estavam a 60 dias do fim do mundo. E o que você acha que esses mileritas fizeram? Voltaram para casa depois do culto e na segunda-feira acordaram e foram trabalhar? O que você faria se eu dissesse para você com certeza bíblica e mostrasse na profecia que Jesus volta daqui a 60 dias? Mudaria a sua vida ou não? Você mudaria a sua vida ou não? Eles mudaram. Sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para casa. Eles venderam tudo que eles possuíam e começaram a imprimir folhetos, livros, panfletos, anunciando daqui a 60 dias o noivo virá. Fizeram as pazes com seus inimigos, resolveram os problemas dentro da igreja e cantavam hinos como esse que nós cantamos hoje. Um deles dizia assim: vou ao céu, sou peregrino, para morar eternamente com Jesus. Eles cantavam esses hinos, 60 dias, e o Senhor voltará. Lá no sul de Massachusetts, numa cidade chamada Fairhaven, morava, quem sabe, o principal fundador do Adventismo, o capitão José Bates. Bates vendeu tudo o que ele possuía. Ele havia se aposentado da marinha mercantil. Bates havia viajado vários países do mundo negociando pelo governo americano. Inclusive ele esteve aqui no porto de Florianópolis, em Santa Catarina. Ele passou aqui no nosso estado. Existem cartas recém-descobertas no museu de Fairhaven e New Bedford. No museu de New Bedford existem cartas descobertas que José Bates trocava com o Brasil. Ele vendeu tudo o que ele possuía, uma pequena fortuna que ele havia acumulado da aposentadoria da marinha, para anunciar que Jesus estava voltando.
vendeu sua própria casa, foi morar com um irmão. Não precisamos de nada. Numa outra cidadezinha, no estado de New Hampshire, um outro casal, o casal Hastings, eles eram plantadores de batatas. E eles disseram: nós não precisamos fazer mais a colheita esse ano, porque Jesus volta daqui a 60 dias. As nossas batatas irão testemunhar da volta de Jesus. E quando todos os vizinhos começaram a colheita, a família Hastings não se mexeu. E os vizinhos perguntaram: escuta, amigo Hastings, o senhor não vai colher as batatas? Ele disse: não, não precisamos. Por que não? Porque o mundo vai acabar no dia 22 de outubro. Jesus vai voltar. E eles diziam: nossas batatas vão testemunhar da volta do Senhor. E eles não colheram de fato. A igreja recém descobriu esse campo, o exato campo que eles cultivavam. Eu fui lá visitar. Eu pisei aquele campo onde as batatas estiveram plantadas. Está nesse documentário. A cidadinha chama-se New Ipswich, ali no estado de New Hampshire. Lá na fazenda de Miller, na Rocha da Ascensão, Miller, Josué Raimes e outros íntimos amigos passaram um dia na rocha, esperando Jesus voltar. Havia outros jovens também, um jovem pastor da Conexão Cristã, chamado Tiago White, e uma jovem de uma família metodista, filha de Robert Armon, Ellen Armon. Também esperavam Jesus voltar. Todos eles esperavam. A terça-feira chegou, amanheceu, entardeceu, e quando deu meia-noite, e o relógio bateu às 12 badaladas da noite, Jesus não voltou. Depois eles escreveram: nós choramos e choramos, até não haverem mais lágrimas. Foi o dia mais triste da nossa vida. Jesus não voltou. Meu sermão hoje tem um título: haverá um segundo desapontamento? Este foi o primeiro. Haverá um segundo desapontamento? O que é que estava errado? No dia imediato ao desapontamento, quarta-feira, 23 de outubro, um desses desapontados, chamado Irã Edson, levantou-se bem cedo e desejou ir confortar algumas famílias vizinhas. E ele tinha que cortar um campo como esse que nós temos aqui. E enquanto ele cruzava o campo, indo até a casa dos vizinhos, aí havia um milho plantado. No meio do milharal, ele teve uma visão. Ele viu o céu se abrindo e Cristo passando do Santo para o Santíssimo. Essa visão impregnou-lhe a mente. Deus estava se revelando para esse homem. Ele então sai do campo de milho e aqui à frente havia um graneleiro. E ele, junto com Bernard Run e Crozier, outros dois amigos, eles entram dentro desse graneleiro e eles começam a estudar a Bíblia agora com esse insight em mente. A passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo. E quando eles estudaram o livro de Levítico, o livro de Hebreus, o sacerdócio lá em Israel, eles entenderam que toda aquela tipologia deveria se cumprir em Cristo. Então, o dia 22 de outubro, no final dos 2.300 anos, o santuário deveria ser purificado. Mas essa purificação não era o retorno de Cristo à terra, mas era a passagem dele lá no céu, do santo para o Santíssimo. E uma vez que ele passava ao segundo compartimento do santuário, ele agora deveria começar uma obra de juízo. Assim como o sumo sacerdote julgava, lá no dia da expiação.
Então quer dizer que desde a ascensão até 1844, Jesus atuou no santo. Agora, no dia da expiação de 1844, ele vai começar a atuar como sumo sacerdote. Ele vai começar a julgar. Aí eles chegaram em Apocalipse 14, nas 3 mensagens angélicas. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegado o quê? A hora do seu juízo. E eles chegaram em Apocalipse 14, 14, onde é dito que Jesus volta no céu, também envolto em nuvens, ele tem uma foice na mão, e uma voz sai do santuário dizendo para Jesus: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar a terra, visto que a seara já está madura. Então eles entenderam. Jesus passou do santo para o santíssimo, começou o juízo, e quando ele terminar o juízo, ele voltará para recolher o trigo e queimar o joio. Aí eles chegaram em Apocalipse 10 e descobriram a experiência do livrinho amargo. Eles entenderam de que esta experiência do livrinho amargo era a experiência pela qual eles haviam passado. O doce na boca era a mensagem de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. O amargo no estômago era a decepção dele não ter voltado. Então eles entenderam que Apocalipse 10 falava desse movimento. E Guilherme Miller é o homem da profecia. E então eles chegaram no verso 11. Apocalipse 10, 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É necessário que ainda faça o quê? Profetizes. Então eles se viram como um movimento profético. Então nós somos um movimento profético. Essa passagem pelo desapontamento estava profetizada. Nós somos um movimento porque temos algo ainda a profetizar. E o que nós temos para profetizar? Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. E depois que nós profetizarmos, Cristo voltará com a foice na mão para a colheita da terra. Agora tudo fazia sentido. O que estava acontecendo? A mulher estava saindo do deserto. A igreja que estivera oculta por 12 séculos estava ressurgindo no cenário mundial. Mas esta igreja, para se caracterizar como remanescente, tinha que passar pelo grande desapontamento, guardar os mandamentos e ter uma profetisa. Aí veio a segunda parte, guardar os mandamentos. Eles começaram a estudar a Bíblia. E eles descobriram a lei de Deus, a vigência da lei de Deus, mas os olhos deles não haviam sido abertos ainda para um mandamento. Qual mandamento? O sábado, o quarto. Assim como o mundo cristão não abriu o olho ainda para esse mandamento. Então, lá no estado de Nova York, numa localidade chamada Washington, desculpa, não Nova York, no estado de New Hampshire, uma localidade chamada Washington, tem uma pequena igreja construída na década de 1830 e era uma igreja cristã. E aqueles que abraçaram a mensagem millerita, esta igreja estava entre eles. Esta igreja cristã havia abraçado a mensagem millerita. Eles também esperavam a volta de Jesus. Eles passaram pelo grande desapontamento. E para esta localidade mudou-se uma mulher chamada Raquel Oakes. E ela mudou-se para essa localidade porque a filha dela, chamada Raquel Preston, frequentava essa igreja. E um dia ela veio no culto dessa igreja, num domingo, no dia que estava acontecendo uma ceia. E quem estava celebrando a ceia era um pastor da igreja cristã chamado Frederick Wheeler. E ele ministrou a ceia. Naquela semana, esse pastor foi visitar a Raquel Oakes, que havia recém-mudado, para morar com sua filha.
E quando o pastor Frederico Willer foi visitá-la, ela disse assim para ele: pastor, domingo passado o senhor deu uma ceia. Na hora que o senhor estava ali mexendo com os emblemas, eu tive vontade de me levantar e dizer para o senhor assim: pastor, cubra a mesa, até que o senhor mesmo guarde os mandamentos. Mas eu não quis tumultuar. Mas o senhor também está em pecado. E o pastor: que é isso, irmã Raquel? De que você está falando? O senhor não guarda os 10 mandamentos. O senhor não guarda o sábado. E ela era da igreja batista do 7º dia. O senhor não guarda o sábado. Mas o sábado não é para ser guardado. É sim, pastor. E ela foi para a Bíblia e provou para o pastor Frederico Willer que o sábado deveria ser guardado. E o que fez o pastor? Aceitou a mensagem e pregou para a sua igreja, e toda a igreja aceitou. Então esta igreja cristã de Washington, New Hampshire, tornou-se a primeira igreja millerita a guardar o sábado. Ou seja, a primeira igreja adventista do mundo. E tem culto até hoje, todo sábado. É a igreja mais antiga do mundo, a adventista, né? Tem culto até hoje, todo sábado. José Bates, lá no sul de Massachusetts, ouviu dessa história, de que havia uma igreja millerita guardando o sábado. Bates fez uma longa viagem do sul de Massachusetts até o estado de New Hampshire, até esta igreja, e foi lá conversar com o pastor Frederico Willer. Que história é essa do sábado? E o pastor pregou o sábado para o capitão Bates. Ele se convenceu, voltou para a sua cidade e escreveu um folheto de 8 páginas, chamado Sábado, um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. E imprimiu esse folheto. E esse folheto foi distribuído e chegou na mão de um jovem casal, chamado Tiago e Ellen, que recém haviam se casado. E quando eles pegam o folheto do capitão Bates, eles também não concordam com aquilo. Eles procuram Bates e se encontram posteriormente com Bates. E eles conversam com ele. Depois eles vão lá também visitar essa igreja. E finalmente o casal também se convenceu do sábado. Agora, o núcleo da igreja adventista estava formado. José Bates, Tiago White e Ellen White. Eles todos haviam agora aceitado a mensagem do sábado. Aprendidos com a batista do 7º dia, Raquel Oakes. E eu fui pela primeira vez na cidade para onde se mudou Raquel Oakes. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que esta mulher, no último ano da sua vida, aceitou a mensagem adventista e se batizou. E morreu adventista do 7º dia. Eu fui lá conhecer a sepultura dela. O capitão Bates, depois do grande desapontamento, quando tinha vendido tudo, a esposa Prudence disse para ele assim: amor, vá no mercado comprar para nós uma farinha para mim amassar uns pães. E ele perguntou: de que você precisa? De um pouco de farinha e talvez um pouco de azeite. Ele foi e voltou com 2 quilos de farinha e um pouquinho de azeite. Quando a esposa viu aquilo, disse: mas o capitão Bates, o homem que viajou o mundo, comercializando, negociando pelo governo americano, foi ao mercado comprar 2 quilos de farinha? Ele disse: mas não foi isso que você pediu? Mas sabe por que eu trouxe isso? Porque foi a última moeda que eu tinha. Eu não tenho mais nada. E Prudence começou a chorar. E disse: o que nós vamos fazer de nossas vidas? E a resposta do capitão Bates virou um quadro.
que foi impresso e hoje está na parede da sua casa, lá em Fairhaven. Deus proverá. Acabou todo o dinheiro, não temos nada. O que vamos fazer? Deus proverá. Bates sentiu Deus falando com ele. Vá ao correio, eu tenho algo para você lá. E Bates foi. Quando chegou lá no correio, disse, olha, eu acho que tem alguma correspondência para mim. E o rapaz foi lá olhar e disse, tem uma carta para o senhor. E essa carta, para o senhor tirá-la, tem que pagar alguns cents aí, alguns centavos de dólar. Ele disse, eu não tenho. Então deixa, eu não tenho dinheiro para tirar a carta. O rapaz disse, capitão Bates, o senhor é um homem conhecido na cidade toda, pelos serviços prestados ao país. O senhor é uma pessoa de confiança, o senhor fique tranquilo, o senhor pode levar a carta, o senhor não vai pagar nada por isso. Ele disse, não, sem pagar eu não levo. Mas você pode abrir a carta? Eu acho que dentro dela tem dinheiro. E o rapaz disse, claro, e ele abriu a carta. E havia naquela carta $10. Uma pequena fortuna para aqueles dias. Bates disse, tira a sua parte agora que eu tinha que pagar pela carta. O resto. Ele tirou os centavinhos que precisava, deu o resto para ele. Ele foi até o mercado e disse, olha, eu vou fazer uma compra aqui, e disse para o rapaz, vai lá em casa e entrega essa compra para minha esposa. Ela não vai querer receber, achando que não é dela. Mas você insiste e diga que é nossa compra. E ele fez uma boa compra e mandou o entregador entregar. De fato, Prudence não quis receber. O rapaz insistiu com ela, até que ela aceitou. Então ele tirou uns centavinhos para pagar a correspondência, fez uma boa compra para a família, sobrou a maior parte do dinheiro. O que ele fez? Foi para a gráfica. Foi para a gráfica imprimir folhetos para falar da volta de Jesus. E gastou todo o dinheiro com publicidade novamente, para anunciar que Jesus está voltando. Aquele casal lá de New Ipswich, que não colheram as batatas. No ano de 1844, todos os vizinhos colheram as batatas. E sabe o que aconteceu? Uma praga atingiu as batatas e elas começaram a apodrecer precocemente. E todas as colheitas foram perdidas. Mas o casal Hastings não havia colhido as batatas. E quando passou o desapontamento, eles foram ao campo e as batatas na terra não foram atingidas pelas pragas. E eles agora colheram todas as batatas e alimentaram todos os vizinhos aquele ano com as batatas que não haviam apodrecido. Deus precisava agora levantar uma profetisa. O sábado já estava tudo ok, faltava uma profetisa. Faltava um profeta. Deus queria um profeta. E ele foi atrás de um homem chamado Hazen Foss. Hazen Foss finalmente não aceitou. Ele foi atrás de um outro chamado William Foy, um batista, pastor batista negro. Ele também não quis. Finalmente não aceitou. Chegou até a receber as primeiras visões, até publicou 4 delas. Temos as 4 visões de William Foy publicadas. Mas finalmente ele não quis o encargo profético. E então Deus chamou uma garota de 17 anos, lá na cidade de Portland, Ellen Golden Harmon. Essa garota aceitou o ministério e passou a dedicar a sua vida a escrever, pregar, aconselhar. Recebeu 2.000 visões e sonhos, escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas e tornou-se a profetisa da igreja remanescente. Deus levava muito a sério o ofício da profetisa.
Eu não sei se você sabe, mas houve uma ocasião em que Ellen G. White disse assim para Deus: eu não quero mais ser profetisa. Eu não quero porque eu não vivo aquilo que eu escrevo. Eu escrevo que os pais devem cuidar dos filhos, devem ser os primeiros educadores, devem estar com eles a maior parte do tempo. Mas eu mesmo vivo viajando, não paro em casa, e meus filhos estão na mão de empregadas. Eu não quero mais ser profetisa. Sabe o que Deus disse para ela? O problema são os filhos? Eu vou tirar todos. Eu vou tirar todos eles de você. Ela disse: não, não precisa tirar. Eu vou continuar viajando. E por 70 anos, essa mulher se dedicou a essa igreja. E antes que ela morresse, quando ela estava voltando da Austrália, em 1900, o adventismo estava chegando aqui. E é por isso que você está aqui. Porque há mais de 120 anos atrás, a mensagem que começou lá nos Estados Unidos, Deus levantando sua igreja, tirando ela do deserto, chega aqui nesses vales, nessa serra. E aqui estamos nós. Para quê? Para relembrar e nos alimentar. E saímos daqui nessa com uma certeza. Qual certeza? Não haverá um novo desapontamento. Porque ele não está profetizado. O que está profetizado é que daqui a pouquinho, o Senhor que nós tanto esperamos, Ele vai aparecer. Amém. O que estamos testemunhando na mídia, as guerras, as corrupções, as crises econômicas, o desmando que está no nosso Brasil, são placas à beira do caminho, indicando que o fim está logo ali. Guarda, vê se muito falta. Falta pouco, só mais um pouquinho. Não desista da fé. E sabe qual é o melhor ingrediente para você nunca desistir da fé? Partilhar a luz. Porque aquele que acende uma luz para iluminar outros, sempre será o primeiro a ser beneficiado. Quando você acende a luz para iluminar alguém, você sempre será o primeiro beneficiado. Mas se você não acende a luz para iluminar outros, a sua luz pode bruxulear e apagar. Os queridos nossos estão aí no cemitério. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos. Mas não se esqueça, ninguém espera a volta do Senhor mais do que uma vida. E se os nossos olhos se fecharem, chamados ao descanso, eles se abrirão na manhã gloriosa do reencontro. Nós vamos reencontrar os queridos que trouxeram uma mensagem para cá com tanto carinho. Mas nada disso valerá a pena se nós não estivermos prontos, se nós não nos prepararmos, se nós não fizermos a nossa parte. Podemos cantar mais uma vez? O hino que os anjos cantaram? Vamos? Cadê o grupo aqui? Não, só um pedaço. Pode vir o grupo e a nossa pianista pode nos ajudar? Nessa manhã nossas vozes se unirão a dos anjos, que não se cansam de cantar. Um chamado, né? É um chamado que é feito a todos nós.
Vamos ficar todos em pé, por gentileza. Prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar. Que louvor, vitória, que feliz reunião será no eterno lar. Um dos cemitérios que eu visitei no ano passado foi o cemitério William Miller. E ele tem esse nome porque lá está sepultado Guilherme Miller. Ele faleceu no dia 20 de dezembro de 1849, 5 anos depois do grande desapontamento. Ele fez uma pequena capela na sua fazenda e continuou pastoreando várias famílias da região após o desapontamento. E quando os amigos perguntavam para Miller a respeito da volta de Jesus, sua resposta sempre era: é hoje, e hoje, e hoje, até que ele volte. Depois Ellen G. White escreveu, no livro Primeiros Escritos, página 257, anjos vigiam o precioso pó desse servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta.
Existem anjos guardando a sepultura de Miller. Mas eu acredito que não é só lá. Eu acredito que nesse cemitério, a 1 quilômetro daqui, também existem anjos guardando ali sepulturas. Porque a minha crença pessoal é que ao lado da sepultura de cada santo salvo, existe um anjo esperando o momento de chamá-lo à vida. Quanto tempo você tem mais de vida? Eu completei mês passado os 52. Eu acho que eu já estou mais para lá do que para cá, né? 52, eu não vou até 104. Eu não sei quanto tempo você tem de vida, mas a escolha mais sábia que nós podemos fazer é aproveitar todos os anos que Deus nos dá para nos prepararmos para esse chamado. Porque o chamado vai acontecer. E quando Deus fizer a chamada para os santos seus reunir, que você diga: Senhor, estou aqui. Ora comigo. Pai, nessa manhã do teu santo dia, viemos aqui para reafirmar a nossa fé, a nossa crença na tua palavra, nas profecias e na tua direção sobre este movimento, que começou lá nos Estados Unidos, se estendeu aqui para o Brasil através desse estado, e há mais de 120 anos chegou aqui, a esta localidade. Por isso estamos aqui. Há mais de um século esperamos a tua volta. Nós não sabemos quando ela será, mas que o nosso coração seja alimentado nesta hora, e que não importe mais quantos dias tenhamos que esperar, nós ficaremos de pé, firmes, com a fé que um dia nós abraçamos. Abençoe cada amigo, cada amiga que veio adorar ao Senhor nesta manhã, e que saiamos da tua casa nesta hora com a certeza de que os teus anjos nos acompanham, de que o Senhor está dirigindo esta igreja e ela triunfará gloriosamente. Nos prepara, Senhor Deus, para a tua breve volta. Fortalece a nossa fé e nos ajuda, Senhor Deus, em cada passo de nossa caminhada. Oramos em nome de Jesus. Amém.
16 horas. A programação aqui na igreja inicia com louvor, com música. Então esperamos vocês às 14h45. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi. Quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi.